No último domingo, o ex-presidente da República, Michel Temer, deu uma entrevista num canal Bandeirantes, um programa de entrevista, e lá estava ele. Perguntado, ele respondeu que estava articulando com os governadores a montagem de um grupo para, desse grupo, tirar um nome para disputar as eleições para presidente em 2026, como forma de derrotar a esquerda, derrotar o PT. E esse grupo, o qual ele menciona, tem Caiado, Ratinho Júnior, Zema, Eduardo Leite e Tarcísio. Esse grupo é mencionado pelo Michel Temer como um grupo de direita conservadora. Agora, senhoras e senhores, Michel Temer, no alto da sua cara de pau e cinismo, toda vez que mencionava o nome de Bolsonaro, era com desdém e desrespeito, o tratando como se esse vai estar inelegível em 2026, podendo estar preso, ou seja, carta fora do baralho. Em momento algum ele falou o nome de Bolsonaro com respeito. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o fato dele classificar esse grupo do qual ele se diz o coordenador de grupo de direita. Olha, vamos lá. Caiado não é de direita. Caiado não é de direita e nem é de esquerda. Caiado é ele. Eu nunca vi, senhoras e senhores, o Caiado defender a inocência de Bolsonaro. Nunca. O Caiado, ele, no processo eleitoral em Goiânia para prefeito, ele usou o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, para perseguir o deputado federal de direita, Gustavo Gaia, e o seu candidato, Fred. Foi uma perseguição implacável. E o candidato do Caiado para prefeito, o Mabel, Sandro Mabel, lá em Goiás, teve uma parceria com o PT. Então o Caiado estava de conversa e aliança com o PT. Como que esse cara agora vem me falar que é de direita? Aliado ao PT e usando a sua parceria com o ministro Alexandre de Moraes para perseguir adversários de direita. E sendo que Alexandre de Moraes é considerado pela direita o seu maior perseguidor. Então não faz sentido. E se você parar para analisar, no decorrer dessa semana, o Caiado falou que se eleito for, ele vai dar indulto a Bolsonaro. Olha só, ele trata Bolsonaro como se já estivesse preso. Ao invés dele defender a inocência de Bolsonaro, que todos sabemos que é inocente, ele prefere deixar Bolsonaro preso para usar esse falso discurso que, se eleito for, vai botá-lo em liberdade sob indulto. Quando, na verdade, isso é hipótese, se Bolsonaro for preso e se Caiado for presidente, Caiado vai querer que ele fique preso, até para não ser uma ameaça para ele no futuro. Ratinho Júnior. Esse camarada é o maior vaselina. Ratinho Júnior é um vaselina. De direita? De esquerda? Não. Ratinho Júnior é ele. Ratinho Júnior só participou de uma mobilização nacional, que foi aquela manifestações pela anistia realizada na Paulista, a última. Nenhuma outra mais. Eu nunca vi o Ratinho Júnior, governador do Paraná, falar que Bolsonaro é inocente. Eu nunca vi Ratinho Júnior, governador do Paraná, sair em defesa dos presos do 8 de janeiro, os presos políticos do 8 de janeiro. E quando ele se encontrava no seu primeiro e única manifestação na Paulista, em cima do carro de som, o locutor estava perguntando aos governadores qual seria a posição dos seus partidos. Todos os governadores diziam que estariam a favor da votação da anistia. Quando estava chegando a vez do Ratinho, ele correu do carro de som.
Sumiu, desceu, sumiu no meio da multidão. As pessoas não perceberam isso. Eu percebi. Eu percebi. Então, esse Ratinho Júnior é um vaselino. O próprio nome já diz, é um ratinho, é liso. Zema é um cara bom, mas não tem a musculatura necessária para ser presidente. Talvez seria um excelente senador por Minas Gerais. Eduardo Leite. Como classificar Eduardo Leite como um político de direita conservadora? Hã? Lembra o que esse indivíduo fez na pandemia, à frente do governo do Rio Grande do Sul? Mandando lacrar gôndolas, aquelas prateleiras do supermercado, para que a população não tivesse acesso a determinados produtos? Até isso, coisa de ditador. Eduardo Leite, ele se coloca como pré-candidato a presidente da República para o processo de 2026. E agora fala que é de direita. Ele era do PSDB, saiu do PSDB, entrou no PSD do Kassab. Partido PSD do Kassab. E agora está se falando direita. Só que ele, em 2022, estava disputando a eleição de governador no Rio Grande do Sul e ganhou. A aliança dele foi com Bolsonaro, que era de direita? Não, foi com Lula. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que se diz de direita hoje, fez aliança em 2022 com Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que está ferrando o Brasil e os brasileiros. Esse indivíduo aqui é uma farsa, porém, não consegue enganar o Brasil, talvez o Rio Grande do Sul. Que se ele não conseguisse enganar os gaúchos e os rio-grandenses, não seria governador daquele estado tão lindo, com um povo tão trabalhador, mas que tem uma leva de esquerdopata lá, que parece que não pensa. Agora vamos ao Tarcísio, que também está dentro desse bloco aqui, classificado pelo Michel Temer como direita. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do Partido Republicano. Ele é do Partido Republicano. Ele não é do PL. Tarcísio de Freitas, direita? Pode ser, mas não é tão direita assim. Esquerda não é. Direita? Mais ou menos. O Tarcísio é um bom governador como administrador? Não é bom, não. Ele é excelente como administrador. Mas, politicamente falando, não é confiável. Vou repetir. Como administrador, Tarcísio não é 10, é 1000 como administrador. Mas como político, na lida, na tratativa, não é confiável. Basta ver que ele fica se reunindo às escondidas com o ministro Alexandre de Moraes. E nessas reuniões às escondidas, com certeza não é para tratar de coisas boas para os patriotas, porque nada muda, muito pelo contrário, só piora. Além do mais, Tarcísio de Freitas é a maior figura política do Partido Republicano. O Partido Republicano é o partido que tem como presidente da Câmara Hugo Mota, e o presidente do partido, o senhor Marcos, eu não me lembro o sobrenome agora do Marcos. Ou seja, o Partido Republicano do Tarcísio está sempre contra os patriotas. Nunca vota a favor dos patriotas. Está sempre votando com Lula. E o Tarcísio é um homem, dentro desse partido, de maior expressão. Poderia intervir para que o seu partido caminhasse com os patriotas. E o partido dele tem ainda o trairão lá, General Mourão, e aquela senadora que até agora não mostrou para que veio, Damares Alves. Olha, eu tenho visto o Tarcísio nesses jantares que faz lá em Nova York, misturado com essa gente. Há de se ter pragmatismo?
Há de se fazer política da boa vizinhança? Há de não radicalizar na tratativa política? Mas esta mistura de Tarcísio com essa gente me provoca medo. Assim sendo, eu acho que não é um bom nome para presidente. É sim um bom nome para reeleição de governador em São Paulo, apoiando Bolsonaro ou quem Bolsonaro indicar. E nada mais. Nada mais. Então, o senhor Tarcísio tem esse problema. Tem esse problema. Eu, se eu fosse Bolsonaro, não tomaria café ou água com nenhum desses caras. Almoçar, tomar café. Não, não. Se tiver uma reunião com alguma dessas figuras aqui, leva água na mochila. Porque esses camaradas, se não todos, a maioria, querem Bolsonaro preso ou morto. Aqui o único que, apesar de tudo, não sei se é da goela para fora, sai em defesa de Bolsonaro, falando da inocência dele, apesar de tudo, vamos ser justos. Aqui tem a relação do Temer, tem Caiado, tem Ratinho, tem Zema, tem Eduardo Leite e Tarcísio. Os únicos que saem em defesa de Bolsonaro, ainda que verbalmente, é Tarcísio e Zema. Os demais estão um pouco se lixando para Bolsonaro. Eles querem que Bolsonaro vá preso mesmo. Eles querem que Bolsonaro morra na cadeia. Só assim eles vão vislumbrar a falsa possibilidade de ser candidato competitivo. Mas o capitão não é bobo. O capitão, ele sabe, ele é inteligente, é um homem de visão. Ele sabe em que ele deve e não deve confiar. Então, senhoras e senhores, Michel Temer, ele tentando desdenhar Bolsonaro. Esses dias, depois dessa semana, ele foi entrevistado pelo canal de notícia Metrópole e o repórter fez essa abordagem, que a fala dele na entrevista acabou desagradando os apoiadores de Bolsonaro. Se ele se sentia arrependido, se as críticas foram justas, então ele deu essa resposta. Veja. Presidente, o senhor fez uma fala recentemente defendendo a união dos governadores em torno de um projeto para 2026, mas houve críticas ali por parte de alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor recebeu essas críticas em relação à sua fala? Com muita naturalidade. Você sabe que o meu programa, a minha fala, não diz respeito a pessoas, diz respeito à necessidade de um projeto para o Brasil, de um programa para o Brasil. É claro que isso surgiu de uma maneira até meio acidental, porque cada governador foi falar comigo, e cada governador presidenciável, e eu sugeri, eu disse a todos, e acabei dizendo a todos eles, faça um grande programa para o país está precisando disso. Claro, se o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, num dado momento, for também elegível, e estiver presente, quem sabe nos oferece esse programa a ele. Não importa o nome, importa que haja projetos para o Brasil. Eu acho que a carência mais absoluta que nós temos no presente momento, eu percebo isso diariamente, é exatamente essa falta de uma manifestação programática no país. No meu tempo, eu posso dizer, sem medo de errar, eu tive algum sucesso, porque eu tinha ponte para o futuro, ou seja, quando reduzimos juros, quando reduzimos inflação, quando fizemos reformas, tudo aquilo estava previsto num pré-projeto. E é o que eu indico para o país. Façam programa. Então as críticas foram injustas? Não seja nome contra nome, mas programa contra programa quando se disputar uma eleição. As críticas foram injustas, então? As críticas foram equivocadas. Pois bem, minha amiga e meu amigo, esse é o Michel Temer, a figura mais tosca e podre da história da República na atualidade. Muito podre. Ele pensa que é o dono do Brasil, embora ele faz parte de um grupo que arquiteta a maldade, o sequestro do Estado brasileiro. Basta ver que ele que deu sustentação ao governo da Dilma, fez as maldades e o atraso que a gente vive até hoje, as consequências. A Dilma foi impeachmentada, ele assumiu como presidente, e como presidente
Foi ele quem indicou Alexandre de Moraes para ministro do Supremo Tribunal Federal. E ainda, no decorrer dessa semana, numa entrevista nos Estados Unidos, ele saiu em defesa de Alexandre de Moraes, falando que Alexandre de Moraes é um senhor equilibrado, que fez um bem para o Brasil, que os brasileiros devem a Alexandre de Moraes, diante do seu processo, diante da sua atuação corajosa à frente do TSE, que Alexandre de Moraes não é radical, que Alexandre de Moraes tem um bom coração e que está trabalhando para diminuir as penas dos presos políticos do 8 de janeiro e outras besteiras mais. Aliás, Alexandre de Moraes é a grande herança deixada pelo presidente Michel Temer. Então, nós temos que estar muito atentos nessas figuras as quais eu mencionei. Se elas quiserem vir para o apoio, vale. Entendeu? Porque a política você ganha com todos, mas administrar você administra com alguns. Então, o apoio de todos é válido. Vou repetir. A política você ganha com todos, mas administrar você administra com alguns, ou seja, os melhores. Esses indivíduos quais eu mencionei não são dignos de confiança para disputar as eleições para presidente e ter o nosso apoio. Vamos aguardar, vamos ficar atentos ao movimento que o capitão Bolsonaro vai fazer. Eu acho que ele será, sim, candidato a presidente da República e ganhará as eleições com os pés nas costas. Porém, se algo acontecer que por uma razão ou por outra ele não for candidato, quem ele indicar, nós vamos juntos e vamos fazer dessa pessoa presidente do nosso país. O importante é não deixar que o Michel Temer volte ou tenha influência sobre um possível grupo que possa ganhar a eleição. O Brasil não pode, sob hipótese ou circunstância alguma, voltar atrás. A hora agora é de olhar para frente e para o alto, olhar para o futuro. Michel Temer é passado. Ele precisa voltar urgentemente para as profundezas de onde ele veio e deixar o Brasil sonhar com dias melhores.